Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 8. Nós vamos ler a segunda praga do Egito. Falar sobre a praga das rãs. Tem um detalhe nesse texto que eu acho muito bacana. Nossa conversa. Êxodo, capítulo 8. Vamos ler os 15 versículos. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vai ter com Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, ferirei com rãs todo o teu território. O rio produzirá rãs em abundância que virão à tua casa, ao teu dormitório, sobre a tua cama, e as casas dos teus oficiais, sobre todo o teu povo, os teus fornos e as tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Estendeu Arão a sua mão sobre as águas do Egito, subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Respondeu Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus oficiais e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que somente fiquem no rio. Disse Faraó: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. As rãs se apartarão de ti, das tuas casas, dos teus oficiais, do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre o Egito. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. As rãs morreram nas casas, nos pátios, nos campos. Ajuntaram-nas em montões e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Amém. Esse período, os irmãos conhecem a história. O povo sai com José vendido para o Egito. Lembra lá, final de Gênesis? José é vendido para o Egito. Ele administra, depois dos sonhos de Faraó. E o povo hebreu vem, os irmãos de José vêm. O povo hebreu cresce na terra, cresce no Egito. E a Bíblia, no comecinho de Êxodo, tem um versículo muito legal que ela diz assim: E nasceu e chegou um faraó que não conheceu José. E com o decorrer da vida, o povo egípcio, vendo o poderio, a popularidade do povo hebreu, começou a escravizá-los e os tornou escravos. E cada vez os oprimia mais e cada vez os ocupava mais, cada vez a escravidão ficava mais pesada, e a Bíblia diz que Deus, em um determinado momento, ouviu o clamor do povo e resolveu, então, resgatar o povo, libertar o povo. Para isso, ele usa Moisés. Leva Moisés, Moisés é Moisés é criado como filho da filha de Faraó. De repente, um dia ele mata um egípcio. No outro dia ele vai interceder lá, interferir numa briga, e o pessoal fala: você vai fazer com a gente igual que você fez ontem? Vai me matar também, vai me enterrar na areia? Moisés foge, vai para o deserto, fica 40 anos pastoreando no deserto, as ovelhas de Jetro, quem vem a ser o seu sogro, e um dia está lá pastoreando e tem uma sarça, um monte de mato lá queimando,
Ele ouve uma voz e Deus explica para ele, então, tudo o que ia acontecer. Olha, eu desci, ouvi a voz do povo, ouvi o clamor do povo, e eu vou vir para resgatá-lo, eu vou vir para salvá-lo, eu vou vir para cuidar do povo, vou libertar o povo, e vou usar você. Moisés, então, fala, eu estou fora. Não, eu sou pesado de língua, eu sou problemático, não dá para mim. Usa Arão, Arão é gente boa. Eu não sou, mas Arão é bacana. E Deus fala com Moisés, não, eu vou fazer uma coisa, eu falo para você, você fala para Arão. E a gente resolve isso. E Moisés tenta de novo, fala, mas Deus, eu vou chegar lá no meio do povo, vou falar com o povo, ó, Deus mandou eu vir tirar vocês aqui. E eles vão me perguntar, mas quem é esse Deus? O que eu falo? E Deus então diz para Moisés, fala que o eu sou me enviou. Moisés chega diante de Faraó e fala com Faraó, Faraó, deixa eu te falar uma coisa, o negócio deu ruim para nós. Deus quer libertar o povo. Faraó fala assim, quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus, eu não vou ouvir esse Deus. E outra coisa, eu não vou deixar o povo ir embora. Não vai, o povo não vai. O povo era mão de obra para o povo egípcio. Deus então chama Moisés e fala, Moisés, o negócio é o seguinte, eu vou endurecer o coração de Faraó e vou mostrar para Faraó que eu sou Deus. Então você vai chegar diante de Faraó e vai falar isso, isso, isso. E foi a primeira praga, transformar as águas em sangue. E quando você vê todas as outras pragas, as 10 pragas, né, que a gente chama de 10 pragas, todas elas são Deus, não sei nem como é que eu vou falar, procurando uma palavrinha bonitinha aqui, mas Deus humilhando um Deus que os egípcios tinham como Deus. Todas as pragas do Egito representavam um Deus que os egípcios acreditavam. Rio Nilo era Deus, a praga das rãs tinha o nome de Deus, uma deusa chamava Heket. Todas as pragas, elas foram focadas em Deus mostrar para Faraó que os deuses egípcios, que os egípcios criam, não serviam como Deus. E a última praga, talvez a mais difícil, a mais terrível, que foi a morte dos primogênitos, também foi para Deus mostrar para o próprio Faraó, porque o Faraó se achava a reencarnação, o título Faraó, o nome dele não era Faraó, né? É o título Faraó. O Faraó era tido como Deus, era a reencarnação de Ra, o Deus Sol. Então, era imortal. E por isso a morte dos primogênitos, para mostrar que não existe ser humano imortal. E a segunda praga, essa que nós falamos sobre as rãs, ela tem umas particularidades, inclusive as outras, né? Porque quando Arão toca nos rios e a água se transforma em sangue, os magos dos egípcios também conseguiram transformar a água em sangue. Só que o povo, para beber água, teve que cavar poço para poder ter água limpa. Então, imagina o tempo que as águas ficaram vermelhas de sangue lá, transformadas em sangue. Os peixes morreram, todo mundo morreu. Na praga das rãs, também, os magos, a gente leu aqui, eles conseguiram aumentar, fazer aparecer rã também do nada. E eu não sei se você gosta, mas rã, irmãos, é um bichinho gostoso de comer. Quem já comeu rã aqui? Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, gente. O trem é bom demais, sabe? Agora imagina, rã na mesa, rã na cama, você abre o armário, tem rã, você vai botar uma calça, tem rã dentro da perna, você vai botar um sapato, tem rã dentro da perna. Você vai abrir uma panela, tem rã dentro da panela. Rã é bom, né? De vez em quando. Tá? Agora imagina isso. Faraó então chama Moisés e fala, Moisés, meu filho, acaba com essa rã. E Moisés fala uma coisa com Faraó. Digna-te, ou seja, dê a sua dignidade. Você manda, ô Faraó, diz para mim quando que você quer que eu acabe com a praga das rãs. Você que manda. Para Faraó, irmãos, não foi simples viver as 10 pragas. Não só por tudo que estava acontecendo,
Imagina ver o rio Nilo, de uma hora para outra, todos os peixes mortos, aquela podridão, aquele cheiro terrível, e o rio transformado em sangue. Imagina no outro dia, Faraó, no outro dia, assim que eu digo, na outra época, né, depois da praga do rio Nilo, no dia lá da praga das rãs, que Moisés, e Arão falaram com Faraó, e vai aparecer a praga das rãs e tal, imagina para ele. Ele era Deus. Faraó, na cabeça dele, ele era Deus. Faraó, para o povo egípcio, era Deus. Faraó, sempre, todos os faraós, todas as histórias que envolvem os faraós, eles eram deuses. Então, não era simples você chegar e querer falar para um Deus, uma pessoa que se acha Deus, e falar, eu quero que você mude de opinião. Então, além de Faraó ver tudo aquilo que estava acontecendo, ele ainda tinha que lidar com a afronta que ele estava vivendo. O poderio dele estava sendo afrontado, o domínio dele estava sendo afrontado. A maior potência militar à época estava sendo afrontada. Ou seja, me entendam, Deus não pegou leve com Faraó. Deus não foi... Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá? Não vão para casa com dúvida, não. Deus não foi bonzinho para com Faraó, não. Deus não aliviou nada para Faraó. Deus começou a mostrar para o povo, e principalmente para Faraó, que aquela ideia de ser Deus era totalmente equivocada, não fazia o menor sentido. A gente está de fora, a gente olha Faraó como um bobão, como um camarada teimoso. Não, mas era uma afronta que Faraó estava vivendo, que ele não sabia nem como lidar. Como é que ele ia reconhecer o poderio de um Deus? Como é que ele iria dizer, não, peraí, tá, tem outro Deus aí, tem outro Deus superior a mim? E fala assim, e a minha moral com o povo? O que o povo ia passar a achar de mim, já que eu abri mão de ser o Deus que eles acham que eu sou o Deus? Então, quando a gente olha para esses textos da Bíblia, se a gente tentar se colocar no lugar da pessoa, principalmente, por exemplo, de Faraó, você vai ver que a dificuldade é muito grande para ele. A gente que não é nada. A gente que não passa de nada. Tem hora que a gente se acha meio besta. Tem hora que a gente acha, por causa da posição social, por causa da questão financeira, por causa da empresa que trabalha, ou que é dono, ou que gerencia, a gente se acha melhor do que os outros. E aí, quando alguém vem com uma opinião diferente, a gente já, não, peraí, não aceito esse tipo de opinião, não aceito esse tipo de ideia, você está querendo se meter onde não é chamado. Imagina Faraó, que era tido e reconhecido como Deus. Então, não é simples Faraó mover tudo que havia movido. Mas a grande questão dessa história toda que a gente está conversando aqui, foi que Faraó tinha poder na mão para resolver o problema. Porque Moisés perguntou para ele, quando que você quer que acabe esse problema? Quando a gente vai lá dar um salto aí de centenas de anos, de milhares de anos, a gente vai lá para a era de Jesus, Jesus nascido, Jesus homem, Jesus andando pela Galileia, pelas regiões afins. E eu falei, acho que terça-feira, domingo passado, não lembro aqui, sobre os 35 milagres que a Bíblia cita a respeito de Jesus. Você não vê nenhum pedido de milagre, Jesus falando assim, tá, beleza, tranquilo, fica de boa, amanhã eu resolvo para você. Você não vê nenhum momento Jesus falando para ninguém. Ele fala assim, ih, rapaz, hoje já deu ruim, acabou o horário comercial, se eu fizer alguma coisa agora aqui, eu tenho que receber hora extra, não vai dar, amanhã eu resolvo. Faraó estava com poder na mão. Só que imagina Faraó, a decisão que ele tinha que tomar. Moisés vira para ele e fala assim, quando que você quer que eu resolva o seu problema? Faraó fala o quê? Amanhã. Amanhã. Eu quero mais uma noite com as rãs, eu quero mais uma noite no sofrimento, eu quero mais uma noite com o meu povo sofrendo, eu quero mais uma noite. Foi isso que ele falou para Moisés, eu quero mais uma noite. Mas talvez ele estivesse pensando o seguinte, vai que as rãs somem hoje ainda.
Imagina a pressão que os magos estavam vivendo para acabar com Ham. A Bíblia não fala, mas era um reino, poderio de vida e morte. E vai que alguém falou, vocês têm que sumir com essa rã. Como é que nós vamos sumir com rã? Não dá para sumir com rã, não. Tem que sumir. Faraó está doido querendo que suma com rã. Faz mágica e joga pozinho, piririm, pim-pim. Faz 3 palavrinhas mágicas, dá pulinho para São Brás, não sei o quê. Vai fazer qualquer coisa, mas some com rã. Ela falou, não, amanhã você pode sumir com a rã. Sumir com as rãs. E o que Moisés falou? Beleza. Seja feita segundo a tua palavra. Você determinou, amanhã você vai estar livre das rãs. Por que eu dei essa volta toda para chegar até aqui? Porque às vezes, irmãos, nós estamos pedindo para Deus resolver um problema nosso, responder uma oração nossa, e a gente está com muita necessidade. Só que as nossas atitudes estão falando para Deus o seguinte: resolve amanhã. Amanhã está bom. Amanhã está beleza. Mas não, a gente precisa da bênção de Deus, é hoje. A gente precisa mudança na nossa vida, é hoje. Só que às vezes a gente quer empurrar para amanhã, porque vai que a gente resolve hoje. Vai que alguém resolve a minha situação hoje. Vai que aquela pessoa me abençoa hoje. Vai que o fulano faz isso, vai que o Beltrano faz isso. Não, mas quando a gente chega a falar com Deus, é porque a gente precisa de milagre. Quando a gente chega a falar com Deus, é o que a gente precisa da resposta de Deus. E vou te falar uma coisa, não tem nada mais incerto na vida do homem, não tem nada mais incerto na vida do homem do que o amanhã. Certa que o homem vive é o dia de amanhã. Vamos trazer para a nossa realidade. Hoje é dia 14, né? 14 de janeiro, domingo. 14 de janeiro. Amanhã, 15 de janeiro, segunda-feira. Todos nós já temos algo planejado para amanhã. Nem que seja para não fazer nada. Né? Estou de férias, a empresa não voltou, amanhã não vou fazer nada, estou planejando não fazer nada, mas está planejando fazer alguma coisa. Né? Nada, mas é um planejamento. O outro não, eu tenho que viajar, eu tenho que comprar, eu tenho que pagar, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que lavar a casa, tanto de coisa que tem que fazer. Mas todo mundo tem algo planejado para amanhã. Beleza? Beleza. Normal? Normal. Quem garante que vai acontecer? Quem garante que amanhã vai acontecer? Fala para mim. Marcelo, mas não tem mais. O dia mais certo que a gente vive é o amanhã. Só que a gente se preocupa tanto com o amanhã, que o mais certo a gente não vive, que é o hoje. O hoje, às vezes, passa desapercebido na vida da gente, a gente nem se dá conta do que está acontecendo hoje. Porque a gente pensa que amanhã Deus vai fazer, amanhã Deus vai responder, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou mudar, amanhã é isso, amanhã é aquilo. Enquanto às vezes a nossa casa, lógico, só um exemplo, metaforicamente falando, está cheio de rã na mesa, está cheio de rã em cima da cama, está cheio de rã dentro da panela, mas a gente está olhando aqui e fala, não, amanhã eu resolvo isso. Amanhã eu mudo isso, amanhã eu mudo aquilo. Não, e se o amanhã não chegar? E se o amanhã não chegar e eu me deparar com o meu amanhã, com o coração que eu tenho hoje? Se eu me deparar com o meu amanhã, com o coração que eu tenho hoje, e o meu amanhã, dia 15 de janeiro, não for acordar na minha cama, for acordar lá diante de Cristo. Se o meu amanhã não for eu vir para trabalhar cedinho, fazer minha caminhada, fazer minha ginástica, tomar meu café, programar os atendimentos que eu tenho marcado para amanhã e tal, se não acontecer nada disso, se amanhã chegar ali na sede administrativa, tiver um papelzinho assim, fechado por motivo de falecimento.
Aí alguém ainda pergunta, mas quem morreu? Ah, pastor Marcelo. Estava falando ontem disso, é verdade. Quem sabe amanhã de manhã, a hora que eu estiver tomando café com o pastor João Miranda, com o Zé Antônio Pinto e tal, aí meu celular toca, pastor, o senhor pode ir na SAF fazer a cerimônia de fulano de tal. Não vou falar a ninguém, que não, o senhor vai pensar que eu estou culpando você. De fulano de tal, eu falei, gente, estava no culto ontem. Moisés vira para Faraó e fala assim, meu filho, faz lá você o dia que você quer a bênção sobre a sua casa. Amanhã. Talvez amanhã não dê tempo da bênção chegar na vida do seu filho. Talvez amanhã não dê tempo da bênção chegar na sua empresa. Talvez amanhã não dê tempo da bênção chegar no seu relacionamento. Isso, hoje está muito cansado, hoje estou com muita dor de cabeça, amanhã eu resolvo isso. Sabe, irmãos, e tem um grande risco, como eu estava falando, talvez o meu coração para amanhã seja o pior deles. Porque talvez o meu coração hoje esteja amargurado, com raiva de alguém, talvez o meu coração hoje esteja doido para agarrar no pescoço de uma meia dúzia, talvez o meu coração hoje esteja maquinando mal contra alguém, aí o meu amanhã não existe mais, eu vou me apresentar diante de Deus com o coração que eu tenho hoje. Eu vou me apresentar diante de Deus com os sentimentos que eu tenho hoje no meu coração. Aí amanhã eu falo com Deus, não, peraí, você não está entendendo. Você não está entendendo. Deu ruim, eu estava programado, tenho minha agenda no celular, só pode ver aqui, ó, amanhã eu ia fazer isso, fazer aquilo, o senhor me chamou na hora errada, não é hoje, peraí, eu preciso ir lá embaixo. Eu preciso ir lá resolver. Moisés podia ter falado com o faraó, você é doido, filho? Por que você não pede isso hoje? Por que você não pede essa bênção hoje? Por que você não pede esse livramento hoje? Por que você não pede para Deus tirar essa praga hoje? Amanhã tá bom. E Faraó, irmãos, Faraó foi um camarada assim, eu não vou falar que eu tenho pena dele, não é isso. Mas Faraó, Deus eu acho que levou muito por a forma que Deus estava tratando com Faraó, né, de mostrar quem era Deus para Faraó. Mostrar o poderio de Deus para Faraó descer lá do degrauzinho dele. Deus deu muito valor à palavra de Faraó. Deus honrou muito a palavra de Faraó. Às vezes a gente pensa que Deus honra só a palavra de crente. Não, Deus honra palavras. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Depois da última praga, né, Faraó, antes da última praga, antes da manifestação da última praga, Faraó vira para Moisés e fala assim, ó, você some da minha frente, porque a hora que você me vê, de novo, Faraó falando, você vai morrer. Moisés vira para ele e fala assim, exatamente assim, eu nunca mais verei você. Virou as costas, foi embora, preparou o povo, ó, mata cabrito, passa sangue, mata cordeiro, passa sangue, assa, não cozinha, pão sem fermento, erva amarga, se prepara, que é a hora que a chapa esquentar mesmo, pede vaso de ouro, pede vaso de prata, pede muda de roupa, pede tudo que amanhã nós vamos capinar no trecho. Hein? É amanhã. Mas se preparem, tem esse preparo. Passa sangue na verga da porta, pinta em borda e tal, não sei o que, não sei o que. Se for muito animal para você, chama outra família para comer junto com você e tal, não sei o que. Vem o anjo do Senhor à noite, mata os primogênitos, desde os animais até as pessoas, todo primogênito morreu, que não tinha o sangue nas vergas da porta. Faraó desespera, o povo vai embora, Faraó libera o povo vai embora. Moisés está lá no meio do deserto, depois de 3 dias, né, de caminhada no deserto, chega o mar. Faraó fala assim, o que eu fiz? Pegou os carros, pegou os cavaleiros, pegou os soldados, equipou todo mundo, vamos acabar com essa raça dessa gente.
E o povo vem, o exército vem, o povo fala, Moisés, e agora a gente era melhor morrer lá. Deus ainda pergunta para Moisés, no senso de humor de Deus, Moisés, por que o povo está falando comigo? Diga ao povo que marche. Moisés vira para o povo e fala assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha para eles. Sei lá, se vinha uma nuvem de fumaça, o pocotó, o barulho, sei lá o que vinha. Moisés está falando assim, nunca mais vocês verão. Nunca mais. Fica tranquilo. O Senhor pelejará por vocês e vocês vão ficar de boca fechada. Vocês não vão poder reclamar. Para lá na beira do mar, o mar abre, o povo atravessa, e é legal essa história. O povo atravessa, o povo começa a atravessar, o exército olha e Deus, a Bíblia diz que Deus estimula Faraó a ir atrás do povo. Faraó entra no mesmo caminho que o povo passou, a Bíblia diz que passou a pés secos. Faraó, carro quebrou roda, o pessoal atolou, tudo aconteceu. Moisés chega do outro lado, o povo está atravessando, Deus fala com ele, estende a tua mão sobre o mar. Porque esses aí, você nunca mais vai ver. Moisés estende a mão. Sabe quem estava no meio? Faraó. Estava no meio. Por quê? Porque Deus ouviu aquilo que ele falou. Às vezes, irmãos, a gente fala algumas coisas achando que a gente não está fazendo mal para ninguém. Às vezes a gente fala algumas coisas achando que a nossa caminhada está tudo bem, a minha palavra é boa, eu não estou falando nada, eu só estou fazendo um comentário gospel e tal, não sei o quê. Cuidado! Cuidado, porque Deus pode estar anotando cada palavra nossa e tomar uma decisão em cima de cada palavra nossa. Agora, quando a gente pensar que é para lá, pode ser para o nosso lado. Quer uma tática muito simples para você saber se a palavra é boa ou ruim que você vai proferir? Vou te dar uma prática, uma táticazinha muito simples para você saber se a palavra que você vai proferir é boa ou é ruim. Quando for falar sobre determinada pessoa, sobre determinado assunto, coloca o nome do seu filho ou da sua filha, do seu esposo ou da sua esposa. Vê se vai ser agradável você ouvir. Não é agradável, então não fala dos outros. Porque se não serve para a sua família, não pode servir para os outros. Marcelo, problema do coração, lembra? Mas e vai que é amanhã? Vai que é amanhã que Deus quer tratar comigo pessoalmente. Vai que é amanhã que vocês vão chegar lá na sede e tem a famosa plaquinha lá. Aí sabe o que vai estar acontecendo lá na SAF? Eles vão falar assim, ele queria ser cremado, mas não assinou a ordem, agora não pode cremar ele. Já não deu mais tempo, acabou, ué. Acabou. Mas enquanto estiver relacionado só a minha pessoa, problema não. O problema é quando a minha pessoa, eu chegar diante de Deus e Deus falar assim, agora é nós. Senta aí que eu vou conversar com você. Igual que Deus falou com Jó. Jó, cinge-te de homem. Irmão, eu acho muito legal isso. Por isso que eu falo que Deus tem senso de humor. Deus vira para Jó e fala assim, cinge-te de homem. Ou seja, toma postura, meu filho. Eu vou te fazer algumas perguntas. E se você souber, quem sabe você pode me responder. Nosso Deus, meu. Eu fico imaginando Jó com vontade de ir embora da presença de Deus. Já ouvi, já entendi. Não, já tá bom, entendi. Já entendi o que sou. Já entendi. Não, peraí, Jó. Onde é que você estava quando eu fiz isso? Eu já entendi. Não, Jó, falta um aqui. Onde é que você estava quando eu fiz aquilo? Não, Jó. E Deus perguntando para Jó. Imagina Deus lá no céu falando, Marcelo, meu filho. Eu vou falar, senhor, foi mal. Me dá uma chance. Tem jeito não, filho. O seu hoje era o seu amanhã de ontem. E não tem mais jeito. Agora,
O que foi, foi. Não tem como mudar mais. Não tem como mudar mais o coração, não tem como mudar mais as palavras, não tem como mudar mais as atitudes, não tem como mudar mais os pensamentos, não tem como mudar mais o comportamento, não tem como mudar mais absolutamente nada. Porque às vezes amanhã não dá mais tempo para tirar a praga de rãs. Para Faraó deu, porque Deus estava provando Faraó. Para Faraó deu, que essa era a segunda, ainda tinha mais 8 para ele enfrentar. E quando você estuda as pragas, né, e você procura informação extra, Bíblia, é muito legal, irmãos, é muito legal. O que o pessoal tenta justificar como não milagre de Deus. O rio foi por causa de umas algas que tem lá, que nunca mais teve. A rã é porque já estava dentro do rio, acabou o oxigênio e veio para a terra. Nunca mais teve. Aí a mosca que veio depois é porque a rã apodreceu. E depois que apodreceu a mosca morreu, virou piolho. Depois que virou piolho, virou chaga. Por causa da poluição, desceu-se fogo. Ei, irmãos, é melhor acreditar no milagre de Deus. É melhor acreditar. É muito mais fácil acreditar no criacionismo, e disse Deus haja e houve, do que no evolucionismo. O nada juntou com nada. Aí dois nada fez tudo. É muito mais fácil acreditar no criacionismo. É muito mais fácil você imaginar a sua vida com a permissão de Deus, nós imaginarmos a nossa vida com a permissão de Deus para o nosso amanhã ser hoje. De nós falarmos com Deus, não, eu quero mudar é hoje. Eu quero mudança de pensamento hoje. Eu quero mudar, não é o fulano tem que mudar, não. Moisés perguntou para Faraó, Faraó, está ardendo é para você, filho, o problema está no seu colo. O pepino é seu. Que dia que você quer que eu resolva? Faraó tinha que ser inteligente e falar assim, hoje. Hoje eu quero que você resolva. Mesma coisa que aconteceu com Faraó, guardadas as devidas proporções, lógico, está acontecendo com todo mundo todo dia. Deus nos dá a oportunidade, eu quero tirar isso da sua vida. Quando que você quer que eu tire? Quando você quer que eu mude o seu coração? Quando você quer que eu mude o seu pensamento? Quando que você quer que eu mude as suas atitudes? O problema, irmãos, é que Deus esbarra com faraós no século 21 ainda. Eu já tive a oportunidade de ir no Museu do Cairo, no Egito, e lá tem um monte de múmia, né? Aí tem uma sala, e é tudo climatizado, o trem é maneiro pra caramba. Climatizado e tal, não sei o quê, bonito, tem segurança no salão, é bonito demais o negócio lá, maneiro mesmo. Aí tem um monte de múmia. Aí cada múmia, né, com a plaquinha. Fulano, Beltrano, Ciclano, dinastia tal, faraó tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu sou meio esquisito, né, você já sabe disso. Eu olhei aqui e não acredito em nada disso. É tudo um boneco envolvido em atadura. Como é que eu sei que aquele lá é o fulano, aquele lá é o Beltrano, aquele lá é o Ciclano? Pode ser qualquer um, Pode ser qualquer um. Aí tem um lá que é o faraó, tido como avô de Moisés. Esse tem uma sala especial. O faraó que é tido como um avô de Moisés. Eu falei, gente do céu. Aí eu lembrei de Deus. Lembrei do zelo. Quando Moisés era vivo, Faraó era o cara. Era um Deus. Era o poderoso na terra. Era isso, era aquilo. Se for verdade o que os museólogos falam lá, né, que aquilo lá é a múmia dele, está ali. Moisés, que era servo, que fugiu, que foi humilhado, que foi envergonhado, mas que serviu para Deus, ninguém sabe onde o corpo dele está, porque Deus cuidou dele particularmente. A honra, a glória, toda que Faraó teve em terra, e tem alguns tesouros lá perto, bonito pra caramba, você olha e fala assim, rapaz, o cara está aqui, mas cadê Moisés? Cadê Moisés?
Moisés, Deus enterrou o corpo de Moisés e ninguém sabe onde foi sepultado o corpo de Moisés. Ninguém sabe. Tamanho era o carinho que Deus tinha por Moisés e por outros motivos também, mas ninguém sabe. Então, como Deus lida com faraós, nós, hoje, que alguns de nós somos verdadeiros faraós, da gente achar que a nossa palavra tem que prevalecer, que a nossa posição tem que prevalecer, e às vezes a gente se orgulha de dizer isso. Né? Tem crente que se orgulha de dizer, não, eu tenho em mim aquele espírito da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu vou ser assim, é o meu jeito de ser, a minha família é assim, o meu sangue é assim, o meu signo é assim, tudo é assim. Não quero mudar, não quer mudar, não, cuidado que o senhor amanhã pode não chegar. Então é melhor a gente mudar hoje. É melhor a gente falar com Deus hoje, tira a rã do meu coração hoje, tira a rã da minha língua hoje, muda a minha vida hoje. Porque quando a gente olha para a história, irmãos, Faraó não precisava ter vivido as 10 pragas. Faraó podia ter virado para Deus e falado assim, eu sei que eu sou ruim, eu sei que eu sou mau, eu sei que eu sou terrível, e eu preciso da ajuda do Senhor, porque eu quero mudar de vida. Aí Deus não ia fazer isso? Ia. Fez lá em Nínive. Lembra de Nínive, quando Jonas chega para pregar e foge e tal, e Jonas com medo dos ninivitas, porque eles eram terríveis, eles eram cruéis, eles eram violentos demais. Jonas tenta fugir. Jonas chega na cidade, né, depois, todo vomitado de peixe, lá chega na cidade, começa a pregar a palavra de Deus. O rei olha e fala assim, epa, jejum para todo mundo, inclusive animal. Ninguém come durante 3 dias. Vamos mudar nossa roupa, vamos nos humilhar e quem sabe esse Deus tem misericórdia de nós. Irmãos, Deus quer, com certeza, abençoar a cada um de nós. Deus quer, com certeza, cuidar de cada um de nós. Deus quer, com certeza, tirar da nossa vida todas as nossas rãs que a gente tem. Mas Ele quer saber o seguinte, quando que Ele pode fazer isso? Quando que Deus vai ter acesso ao meu coração para mudar quem eu sou? Marcelo, isso aí é tão repetitivo, essas coisas. Também acho. Também acho a Bíblia muito repetitiva. Também acho o Evangelho muito repetitivo. Eu acho que a gente tem tantos assuntos que a gente pode conversar, né? Tem tantos assuntos outros, mesmo relacionados ao mundo evangélico, que a gente pode conversar. A gente pode falar sobre evolução de louvor, a gente pode falar sobre questões de assistência social, a gente pode fazer um monte de coisa, né? A gente pode criar um monte de departamento, casa de DORC, assistência social, líder de departamento de jovens, a gente pode criar isso tudo aí, tudo isso. Mas só que tem um grande problema. Digamos que, volto a falar de mim, né? Porque aí vocês não podem achar que eu estou gorando vocês. Amanhã você chega lá e tem uma plaquinha lá, fechado por motivo de luto. Marcelo morreu. Aí estou lá na SAF, belezinha, bacaninha. Não me botem paletó e gravata, pelo amor de Deus. Precisa botar. Estou lá de boa, tranquilão. Terça-feira, talvez não tenha culto. Talvez. Porque amanhã é segunda, vai sepultar terça. Cantem um hino só, que a Bíblia diz que quem está alegre canta. Então canta um só, porque se cantar mais de 2, eu vou achar que vocês vão ficar muito alegres com a minha partida. Então canta um só. Aí beleza. Terça-feira. O Celino não gosta desse assunto, não. Não sei se ela está assim pedindo para Deus antecipar, né? Se ouve a oração do seu filho, fala a Deus. Terça-feira estou sepultado, então provavelmente não vai ter culto. Quarta já não tem, mas na congregação tem. Quinta tem na congregação, domingo tem culto. Vai ter outro pastor, processo, né? De acordo com o estatuto, o regimento da igreja.
Daqui a pouco tem outro pastor aqui, 30 dias tem outro pastor, assumindo as funções, os títulos, tudo direitinho, tudo bacaninha, tudo resolvido o problema. Tudo resolvido o problema. Aqui. O único, ou com uma bênção de verdade, ou com uma maldição de verdade, sou eu. Porque aí eu vou estar prestando conta diante de Deus. E meu título não vai fazer a menor diferença. Meu tempo de ministério não vai fazer a menor diferença. A mensagem que eu estou pregando hoje não vai fazer a menor diferença. O meu saldo bancário não vai fazer a menor diferença, não vai fazer diferença nenhuma para Deus. Porque isso é só para nós aqui. Para Deus, a única coisa que vai valer a pena é o que está no meu coração hoje. E quais são os meus pensamentos hoje? O que eu estou falando hoje? Isso que Deus vai levar em consideração. Então, irmãos, é muito mais sério do que a gente imagina. Porque, como eu falei no começo do nosso papo, o mais incerto que existe na nossa vida é o dia de amanhã. Ah, Marcelo, mas na hora H eu peço perdão a Deus. Tá, e se você estiver dormindo? Sonhando com os anjinhos, vai encontrar com os anjinhos mesmo. Então, essa é a grande questão. A grande dificuldade da gente tirar rã e ter urgência em tirar as rãs da nossa mesa é porque amanhã pode não existir para nós. A grande dificuldade é exatamente essa. Da gente olhar e falar, Deus, agora é só eu e o Senhor. E só tem duas opções. Não tem mais, só duas opções. Ou vinde bendito, ou apartai-vos de mim. E lá, irmãos, não tem jeito. Agora, eu não queria nem ser, nem que você fosse como o faraó. Quem é esse Deus? Eu não o conheço. E não darei ouvido ao que ele está falando. Não vou ouvir a voz dele. Ou ser como o rei de Nínive. Quem sabe, se a gente fizer o que ele está mandando fazer, ele vai ter misericórdia de nós. E talvez hoje, para o nosso amanhã ser abençoado por Deus, cada um de nós precise exatamente disso. De falar com Deus, você aí e eu aqui, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso de um coração diferente. Eu preciso de palavras diferentes. Eu preciso de um comportamento diferente. Eu preciso, irmãos, porque de verdade, Jesus está voltando. De verdade, irmãos. As coisas estão caminhando para um retorno muito breve do Senhor. Marcelo, eu ouço isso há 50 anos, 60 anos. Beleza. Vê quem ouve isso há 50 anos, se todas as pessoas que estavam com ele continuam ouvindo. Um eito já foi encontrar com o Senhor. Tanto de gente já foi encontrar com o Senhor. Dia desses, foi dia 11, né? Hoje é dia 14, aí dia 11 a manchete do A Voz da Serra era assim, 13 anos da tragédia que Friburgo não esquece. Eu falei, boba, todo mundo já esqueceu. A gente só lembra quando é citado o assunto. A gente só lembra quando as coisas, quando foram citadas, né? Quando eu li uma manchete, quando eu vi a Voz da Serra, eu falei, é mesmo, rapaz, tem 13 anos já. Foi 2011, janeiro, tal. Lembrei onde é que eu estava, lembrei o que eu estava fazendo, lembrei, sabe? Porque foi aguçado na minha memória aquilo que aconteceu aqui em Friburgo, 11 de janeiro de 2011, né? Foi aguçado. Por isso que a volta de Jesus tem que ser aguçada toda vez na nossa memória. Fala, epa, ele está voltando. Epa, ele está voltando. Não adianta fazer conta não, tá? Não adianta se embrenhar na Bíblia para descobrir quando Jesus vai voltar, porque o que já deram de opinião sobre isso, vai voltar em tanto, vai voltar em tanto, vai voltar em tanto, vai voltar em tanto. Boa. Deus não vai dar esse mole para a gente não, velho.
Deus não vai dar esse mole para a gente saber quando que Jesus vai voltar, não. Você pode ficar tranquilo disso, não precisa fazer conta, não. O fazendo conta, é melhor se preparar. Enquanto eu estou fazendo conta, eu estou esquecendo de me preparar. Então é melhor me preparar, porque a conta não vai resolver.